Palavra da Verdade, devocional de 8 de setembro. Pensando concordemente no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Filipenses 4, versos 2 e 3. Evódia e Sintique eram duas mulheres que toda a igreja gostaria de ter em seu rol. Para começar, elas eram genuinamente convertidas. Sua conversão é reconhecida por Paulo ao ressaltar que elas figuram entre aqueles cujos nomes se encontram no livro da vida. Elas também eram antigas companheiras de equipe com um passado caracterizado pela afinidade. Já haviam trabalhado juntas. Juntas se esforçaram comigo, diz Paulo no verso 3. Portanto, tinham um passado de bom relacionamento. O apóstolo destaca ainda que eram aguerridas guerreiras da fé, verdadeiras auxiliadoras. Estavam entre os cooperadores de Paulo quando de seu ministério em Filipos. Talvez cada uma abrigasse uma igreja em sua casa. A expressão juntas se esforçaram denota a ideia de esforço sob forte oposição e em meio a sofrimentos. Portanto, trata-se de duas mulheres que tinham enfrentado perigos e corrido riscos por causa do Evangelho. Sabiam o que significa ter recebido a graça de padecer por Cristo Jesus. Eram mulheres de valor na igreja. Contudo, em algum momento surgiu um problema, um ponto de discordância entre essas companheiras, possivelmente relacionado ao trabalho que realizavam e à vida da igreja, que arranhou profundamente a afinidade de outrora. Não sabemos do que se trata, e é bom que não saibamos, pois todos podemos nos identificar com o conflito que as dividia, quaisquer que sejam nossas desavenças. De qualquer forma, sabemos que o problema não era de pouca monta. Por causa dele, elas já não podiam trabalhar lado a lado. Daí o apelo enfático de Paulo, bem como seu destaque ao fato de que no passado já haviam trabalhado juntas. Dá-nos a entender que este já não era mais o caso. Não há nada demais em se ter pontos de vista diferentes sobre um assunto de caráter secundário, como quantas reuniões de oração se devem realizar por semana ou por onde começar as visitas nas tardes de evangelismo. O problema é quando a discordância gera ciúmes e contendas, criando um clima de constantes disputas pessoais. Tal parece ser o caso de Evódia e Sintique. Elas tinham chegado a tal nível de desavença que a seriedade de discordância obriga Paulo a citar-lhes os nomes, apelando pessoalmente a cada uma. No texto original, os nomes vêm primeiro, em posição de destaque na frase no apelo duplo. Ele diz: a Evódia eu rogo e a Sintique eu rogo, ou seja, eu me dirijo a cada uma de maneira especial. A desavença entre elas também já estava afetando a igreja. Pelo seu trabalho de destaque, Evódia e Sintique exerciam certa influência na igreja, para o bem ou para o mal. No contexto atual era para o mal, pois já não se limitava a uma intriga pessoal. Tudo nos leva a crer que a pendenga havia contaminado a igreja e já atrapalhava a obra de Deus. Verificamos algumas conexões importantes do nosso texto com os capítulos 1 e 2, onde Paulo exorta enfaticamente a igreja à unidade. Por exemplo, no capítulo 1, verso 27, a expressão lutando juntos é equivalente ao capítulo 4, verso 3, juntas se esforçaram. E no capítulo 2, verso 2, a expressão penseis a mesma coisa e tendo o mesmo sentimento é equivalente a 4:2, pensem concordemente. Desse insistente apelo à unidade, podemos concluir com segurança que a desavença entre Evódia e Sintique estava criando entre os filipenses certa atitude de partidarismo em favor de uma ou de outra. Suas constantes discordâncias já estavam dividindo, portanto, a igreja. Além disso, não forçaremos o contexto se concluirmos que as exortações nos versículos seguintes, quanto à alegria, à moderação e à ansiedade, estão ligadas ao conflito denunciado. Os conflitos tiram a alegria e causam ansiedade nos membros da igreja. E a palavra moderação, no verso 5, está relacionada exatamente ao contexto de litígio, podendo ser traduzida também por indulgência, a atitude do cordato em contraste com os violentos e altercadores. Ou seja, moderação é uma postura contrária às intrigas. É mais do que razoável concluir que a recomendação de Paulo se aplique a Evódia e Sintique, embora se estenda a toda a igreja que, como já observado, havia entrado na briga. E os conflitos entre elas chegaram a tal ponto em que não poderiam resolver suas diferenças sozinhas. Precisavam de ajuda, inclusive pastoral. Paulo faz dois apelos nesta situação de intriga pessoal que apontam para um padrão de como nos devemos conduzir quando estivermos na mesma situação.
Um apelo é para os intrigados ou as intrigadas, o outro é para os demais. Para as irmãs intrigadas, em primeiro lugar, o apelo é: foquem-se nos pontos de concordância, no verso 1. Pensem concordemente no Senhor. Isto significa ter a mesma disposição mental, a mesma inclinação, focar-se nos mesmos objetivos. Paulo já havia exortado os filipenses a esse respeito no capítulo 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora Paulo aplica aquela exortação a um caso específico. Ele lhes apresenta o ponto comum que deveria motivar o acordo entre aquelas duas mulheres: o senhorio de Cristo. Pensem concordemente no Senhor, ressalta ele. Ambas tinham o mesmo Senhor, a quem deviam obediência incondicional e para quem deviam viver. Suas decisões e ações não deveriam ser motivadas por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, procurando ter cada uma no coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O desejo delas deveria ser o de agradar ao Senhor a quem serviam. Por terem crescido em influência, ambas pareciam ter se esquecido disto, e esqueceram também que já haviam outrora combatido juntas pelo Evangelho. O viver em constante harmonia é um mandamento, não uma opção para o cristão. Quem diz estar submisso a Cristo, mas deixa que seus próprios interesses ou posição no grupo o motivem a viver em discórdia, está mentindo. Devemos procurar pensar concordemente. E se não há mais nenhuma razão para fazermos as pazes como irmãos, o fato de servirmos ao mesmo Senhor é suficiente. Você está intrigado ou intrigada com algum irmão ou irmã? Alguém com quem você não consegue mais viver em harmonia? Procure o acordo, lembrando-se de que vocês servem ao mesmo Senhor e ao mesmo Evangelho. Sem a disposição de recuar, ninguém pode avançar neste mundo, disse o rabino Henri Sobel. Em segundo lugar, há também um conselho para os demais. Peço-te que as auxilies, apela Paulo a um irmão que ele chama de fiel companheiro de jugo, referindo-se possivelmente a alguém que ocupava funções de liderança na igreja. Paulo o estava lembrando que ele estava debaixo do mesmo encargo do Evangelho e por isso estava envolvido, devendo intervir e segurar o fardo daquele conflito junto com elas. Este é o sentido de auxiliar aqui. E Paulo apela para o fato de que esse irmão anônimo, que poderia ser o pastor da igreja, é um companheiro de verdade, um fiel companheiro de jugo. Há, às vezes, uma situação de conflito entre irmãos pode ganhar proporções que fujam ao controle dos envolvidos. Neste caso, eles precisarão de ajuda externa. E os verdadeiros companheiros de jugo jamais dirão: isto não tem nada a ver comigo. Eles também não colocarão mais lenha na fogueira com suas fofocas ou tomando partido e fazendo coro com uma das partes desavindas. A Escritura diz que o maldizente é para a contenda o que a lenha é para o fogo. Em Provérbios 26:20 está escrito: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Mas ao contrário, os verdadeiros companheiros de jugo arregaçarão as mangas e ajudarão os intrigados a se reconciliarem. Você é um verdadeiro companheiro ou companheira de jugo, ou gosta mais de ver o circo pegar fogo? Se sua resposta for a primeira opção, louvado seja o nome de Cristo. Então, mostre isto ajudando aqueles que estão em conflito a se reconciliarem. Faça isto por amor a eles, mas principalmente por causa do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.